favor. Vamos elevar os nossos pensamentos, entrar em sintonia com a esfera superior, pedir para que eles nos auxiliem em relação ao nosso aprendizado, que a gente possa assimilar tudo que nos foi passado e pedir, agradecer também pela equipe terrena que nos beneficia com esse aprendizado tão importante para que a gente possa continuar no caminho da evolução. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Eros. Nada. Vou colocar aqui a nossa apresentação. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Tá certo. Pessoal, então vamos reservar esses dois, né, hoje e na próxima segunda-feira, para a gente fazer o estudo e análise geral do capítulo 18 do Livro dos Médiuns, segunda parte, dos inconvenientes e perigos da prática mediúnica. Então, como o próprio título, né, já fala, né, um título que chama até a nossa atenção, né, o que são esses inconvenientes, esses perigos. Até então, né, o Allan Kardec trouxe para nós os vários tipos de faculdade mediúnica, o perfil do médium, quem é médium, né, e agora ele vai, já caminhando já um pouquinho para o final, né, ele vai falar realmente da prática mediúnica, e toda prática mediúnica a gente vai esbarrar também em alguns perigos e alguns inconvenientes. Por isso que esse capítulo ele se torna essencial, tanto para aquele que já está em prática, né, para que possa relembrar este estudo, para aquele que pretende, né, viver a prática, ter como estudo ou como prática mesmo o próprio exercício mediúnico, é importante que esse capítulo se torna essencial para aquele, né, que vá fazer a prática, porque caso tenha, né, caso queira, na verdade, fazer uma prática responsável e saudável, justamente porque quando a gente esbarra em alguns inconvenientes, podemos chegar, né, evoluir para alguns perigos. Então, esse capítulo, esse estudo interessa a todos, não só o médium, tá? Mas todos aqueles que estão envolvidos com a prática mediúnica em si. Então, lógico que o Allan Kardec concentra a atenção dele ao médium, mas ele também se estende ao que ele vai chamar de doutrinador, né, ou aquele que vai dialogar com o espírito, né, que está ali a serviço também do médium e do espírito, aquele que coordena a equipe de passe que também está ali junto no grupo mediúnico, ou seja, todos os componentes, independente da função atual que a gente atua no grupo mediúnico, este capítulo aqui, esse estudo, tá, se torna extremamente importante e essencial para que a gente possa continuar, tá, tendo essa prática saudável e responsável dentro da casa espírita. Então, por isso, né, justamente por esse capítulo, né, ele gozar de uma importância tão grande, né, porque nós vamos falar, né, da atuação principalmente daquele que é o veículo de comunicação com os espíritos, que é o médium. Então, tudo, né, justamente vamos fazer uma análise extremamente, tá, extremamente cuidadosa, vamos comentar alguns pontos que julgamos ali centrais, para que a gente possa entender. É um capítulo pequeno, se a gente for ver, né, ele é um capítulo pequeno, mas ele é muito grande na sua informação e no que ele está nos colocando. Então, o capítulo, né, como o nome diz, o Allan Kardec vai trazer alguns exemplos, alguns desafios e alguns inconvenientes que todo médium, seja ele iniciante, principalmente ele iniciante, ou aquele que já está em prática, se não tomar cuidado, se não se mostrar vigilante o tempo todo, ele pode sim cair em alguns riscos. Então, por isso, né, que a gente relembra né, o capítulo, né, quando a gente estudou lá a contracapa, né, quando a gente relembra que, né, este estudo não está só focado somente no médium, mas todo aquele que compõe o grupo mediúnico.
Então, uma das primeiras questões que o Allan Kardec traz para nós, a gente precisa fazer essa análise, é fazer a diferença entre aquilo que é inconveniente e aquilo que é realmente perigoso, tá? Então, quando eles não são sinônimos aqui, eles têm uma diferença. Então, nós vamos ver o que é inconveniente e o que é perigoso na prática mediúnica. O Allan Kardec trouxe também algumas dificuldades práticas, né, do cotidiano do próprio médium, o que a gente pode encontrar, né, o que a gente pode, ao ler, né, ao estudar ali alguns exemplos, a gente pode se encontrar ou já ter vivido alguma situação, ou ter presenciado alguma situação dentro do nosso grupo mediúnico, ou do nosso estudo, né, ou ficou sabendo de algum médium que passou por isso. Então, ele vai trazer, então, assim, como o Allan Kardec tem esse perfil de professor, ele é muito metodológico e didático, então ele se preocupou em trazer para nós uma linguagem extremamente fácil essa questão, né? Então, justamente o capítulo, ele é pequeno, porque o Allan Kardec ele vai direto ao ponto mesmo. Só que como aqui a gente se propõe a fazer um estudo um pouco mais profundo, vamos tentar analisar a cada frase que o Allan Kardec colocou para nós no capítulo. Então, como a gente colocou, né, esse entendimento, né, quando a gente começa a entender o que é inconveniente, o que é perigo, e principalmente quando a gente consegue já internalizar esse conhecimento, né, não vai ser quem vai se beneficiar de tudo isso, não vai ser somente o médium, tá? Toda a equipe ali que está envolvida com o grupo mediúnico. Depois, né, o que a gente pretende, qual é o nosso objetivo, né? Então, a gente pretende, ao final, né, desses 2 estudos, a gente ter uma visão clara, né, de como que o Allan Kardec, quais são as orientações realmente que o Allan Kardec nos coloca. Porque, assim, como, né, até o Zé Roberto colocou para nós muito bem, quando ele trouxe a questão histórica da prática mediúnica, da faculdade mediúnica. Então, nós não podemos falar que o Allan Kardec criou né, a faculdade mediúnica, ou que ele formatou a única forma de se comunicar né, com o mundo do além-túmulo. Mas ele, como ele tinha, né, a obrigação e o compromisso perante a equipe espiritual de trazer para nós um trabalho já pronto, ou seja, ele estava criando as nossas bases, então, não só de princípio, mas também de movimento espírita e de como que a gente tinha que se guiar. Ele se preocupou também como é que a gente tem que se comportar, nós enquanto médios, nós enquanto passistas de grupos mediúnicos, nós enquanto dirigente de grupo mediúnico, nós enquanto aqueles alunos que estão estudando a mediunidade, quais são as regras e as recomendações que a gente tem que seguir. Então, todas as informações que o Allan Kardec nos traz, principalmente nesse livro, né, que tem um teor prático muito forte, ele veio, lógico, né, muitas informações já veio para ele da equipe espiritual, outras ele colheu, né, as informações ao ter o contato com muitos médios. Vamos lembrar que pela história, da história das obras, quando o Allan Kardec estava compondo as obras, o Allan Kardec teve contato com infinitos médios, não só pessoalmente, mas através de cartas e depoimentos. Então, toda essa vivência dele mesmo enquanto homem de ciência e pesquisador, ele traz aqui para nós no capítulo. Então, qual foi o objetivo, né? Então, ele estava muito bem pronto e preparado para trazer para nós essa orientação, né? Então, é muito melhor, né, do que a gente ler as apostilas, né, ver qualquer conhecimento de alguém que leu Kardec está comentando, por exemplo, a gente ir realmente à obra, porque está aqui, né, exatamente quais são as regras e as recomendações, como a gente colocou, para a gente ter um exercício mediúnico de forma equilibrada, saudável e longe desses perigos e inconvenientes. Então, vamos para a nossa primeira parte aqui do estudo. Quando o Allan Kardec, ele já trouxe isso para nós, né?
ele repete isso em várias passagens da obra, apesar de que o movimento espírita muitas vezes deixa isso de lado, ou não interpreta muito bem, né? Mas o que Allan Kardec ele coloca para nós quando nós estamos falando do médium ou daquele que está ali na escolinha, né, para poder vir a ser médium? Um dos pressupostos, um dos princípios básicos dessa parte aqui do estudo, ele vai falar que as faculdades mediúnicas, elas precisam vir de forma natural. Não podemos forçar, como eu coloquei ali, né, que a mediunidade venha com toda a força naquele que não tem, ele não está pronto, ele não está apto, ele não estava programado para vir como médium, né? Porque nós temos que entender e fazer uma diferença, né? Quando Allan Kardec define para nós lá no item 159, quando ele fala que médium todos nós somos, ele quer dizer o quê? A mediunidade, essa palavra, em um sentido geral, que todos nós aqui que estamos no mundo material encarnado, temos, né, nós já trazemos alguns instrumentos para poder interagir com o mundo espiritual. Mas isso não quer dizer, agora, né, o médium da prática mediúnica. Nem todos nós estamos aptos, né, e preenchemos todos os vamos colocar assim, os dados, os pré-requisitos, para poder realmente ser um trabalhador mediúnico, tá certo? Então, e nem todos estão prontos, né? Então, nem todos vieram com esse objetivo e com essa missão. Então, é por isso que ele fala, apesar de todos nós trazemos, nem que seja de uma forma muito pequenininha, mas a gente traz uma sensibilidade para perceber, para poder se comunicar, interagir com o mundo espiritual, isso não quer dizer que todos aqueles, né, estão prontos, ou seja, que todos nós estamos prontos para poder atuar como médios. E é justamente desses que a gente não pode, né, a gente não pode, a todo custo, né, querer que a gente, por exemplo, temos uma turma lá do Mediúnico 2, ali no Centro Espírita, e a gente quer que a nossa turma todos ali saiam médiums, né? Então vamos estimular ao ponto, né, ao ponto de trazer muitas vezes, como nós vamos ver, até alguns perigos para aquele aluno, né? Então, por exemplo, uma coisa é a gente dar um exercício para poder ver, para poder estimular, para poder orientar aquela faculdade mediúnica que a gente está vendo que ela ali existe. Outra coisa é quando o aluno, por exemplo, ele não apresenta nada, né? Ele não apresenta nada, apesar de estar ali submetido a estímulos, e muitas vezes o que eu posso? Eu não posso forçar que ele dê algum jeito, né, que isso pode prejudicá-lo, né? Então por isso que é muito perigoso. Por isso que eu trouxe esse assunto, né, para a gente frisar bem, quando Allan Kardec fala, não podemos forçar, né, a faculdade mediúnica, porque que ela venha a todos e de qualquer forma e de qualquer jeito, né? Então, uma coisa é o professor, é o instrutor ali, ele te dá as condições, ele te dá o estímulo para que aquilo venha, né? Para que aquilo venha de uma forma natural e saudável. Outra coisa é que a gente estimule, né, estimule levando até esse aluno, por exemplo, a um cansaço, a um perigo, ou até o mesmo inconveniente, que isso possa dar vazão até entradas, como Allan Kardec vai ver, até de doenças, tá? Então, é bem importante a gente ter isso em mente. Muitas vezes, infelizmente, né, a gente fala, mas na casa espírita muitas vezes não é assim, infelizmente. Mas o estudo, né, que traz para nós essa compreensão, nessa verdade, falando que realmente a gente não pode, né, fazer e forçar com que aquele médium, aquele futuro médium, né, tenha a faculdade mediúnica que eu quero que ele tenha.
Então, é preciso, né, agora, aquele que já tem de forma natural, já apresenta uma sensibilidade, uma tendência, ele, lógico, ele vai ser orientado, ele vai seguir estudos, ele vai, né, vai ter as condições certas para que ele possa vir, né, a estudar e a se desenvolver mais. Mas aquele que não tem, deve-se, né, procurar uma outra atividade. Por isso, né, que a gente coloca, e o outro ponto, né, que o Allan Kardec coloca para nós também, que nós já estudamos, a gente não pode colocar em trabalho mediúnico quem apresenta qualquer tipo de perturbação, né? Então, eu não posso, aquele trabalhador, aquele voluntário, né, como a gente fala agora, que apresentar algo fora do padrão, algum desequilíbrio psíquico, físico, enfim, tá? Ele não deve ir para a mesa mediúnica. O médium, querendo ou não, por isso que a gente fala que é difícil ser médium, muitas vezes a gente fala assim, eu queria tanto ser médium, eu queria tanto ter tal faculdade mediúnica, que a gente não sabe por trás tantos compromissos que nós temos que ter primeiro com nós mesmos, né? Com aqueles que a gente serve de intercâmbio mediúnico e com a casa espírita que a gente está trabalhando, por exemplo. Então, o equilíbrio emocional, né, a luta moral que nós temos que ter também é muito grande. Porque senão, se a gente, né, se a gente se colocar em um grupo mediúnico ou for encaminhado a um grupo mediúnico não apresentando esse equilíbrio, por exemplo, né, vai trazer inconvenientes e perigos. A gente vai esbarrar e pode ser, muitas vezes, um caminho, entre aspas, sem volta tão cedo. Né, e isso ele pode vir, né, a ser objeto aí de processos obsessivos, de doenças, realmente de algumas situações bem graves. Então, aquele médium, né, que ele não está apto, que não apresenta um equilíbrio, não apresenta uma boa educação mediúnica, ele não deve ser encaminhado a um trabalho mediúnico. Antes, né, ele precisa ser o quê? Passar por outras atividades do centro, muitas vezes reestudar, né, ou seja, refazer os cursos, se reequilibrar para depois ser encaminhado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu há um pouco mais de 2 anos, quando a nossa casa espírita, o nosso lar, retornou, né, reabrimos as portas físicas, entre aspas, pós-pandemia, né? Os grupos mediúnicos, eles retornaram, eles tiveram o direito de retornar, assim como os outros grupos da casa. Mas antes disso, né, nós tínhamos médiuns, né, nós tínhamos alguns médiuns que pelo aquele período que todos nós vivemos, eles saíram da linha, estavam visivelmente doentes. E eles não queriam tomar passes, eles não queriam refazer os cursos. Tivemos grupos mediúnicos que conseguiram, né, mas outros não. Aqueles que não seguiram, né, o que a gente colocou, o que o Allan Kardec está colocando para nós, muitos deles se perderam. Às vezes o grupo fechou mesmo. Por quê? Porque eles esqueceram disso aqui, né? Ou seja, todos nós, a humanidade, né, a gente estava fora do prumo, né? Ou seja, a pandemia mexeu com todos nós. Quantos de nós, né, não precisamos, não ficamos doentes de todas as ordens, e a gente precisava o quê? Se reequilibrar antes de fazer qualquer prática mediúnica, a prática do passe, que não deixa de ter ali um intercâmbio mediúnico, apesar de não ter a passividade, ou seja, todo o trabalho na casa espírita, principalmente o trabalho mediúnico, a gente precisa estar o quê? Ok, a gente precisa estar com equilíbrio e com uma saúde totalmente em dia. E isso não sou eu que estou falando, não é a FEB que está falando, é o próprio Allan Kardec neste capítulo. Tá? Então ele fala assim, olha, se não tiver com a saúde e com o equilíbrio ok, não vai dar certo. A gente vai entrar nesse campo aí do perigo e de todos os inconvenientes que a prática mediúnica pode ofertar para nós, caso a gente não siga, né, o que o Allan Kardec está colocando aqui para nós. Então,
muitas vezes podemos até encontrar, né, esses médios, por exemplo, que eles voltaram, né, após a pandemia, eles não eram médios novatos, eram médios já antigos da casa. É porque muitas vezes a gente entra num automatismo tão grande quando a gente está ali, né? Nossa, eu fiz o curso há 50 anos atrás, e muitas vezes a gente não vai o quê? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, né? Reestudando, né? Revendo as informações. E se a gente deixar isso aqui de lado, né? Isso que o Allan Kardec está escrevendo aqui para um médium iniciante, talvez, né? Aquele que está querendo, como ele colocou no início, né? Para aquele que está querendo estudar a mediunidade e, né, um guia aqui para que possa fazer de uma forma segura e saudável. Mas até aquele, né? Até aquele que muitas vezes, né? Passa por alguma doença ou passa por alguma bala, algum impacto muito forte, como todos nós passamos, e isso vai retirar o nosso equilíbrio. Não tem jeito. Então, cabe o bom senso, né? O Allan Kardec dizia que o bom senso é uma das forças que o Espiritismo tem. Então, cabe ao nosso estudo e bom senso perceber, não, realmente eu preciso, a gente quer voltar para a casa espírita, foi uma alegria, uma felicidade muito grande, né? Né? Ainda estamos gozando né, dessa felicidade, parecia inimaginável, né? Quando nós estávamos naquele período, e a gente não ia conseguir, mas vencemos, e foi muito bom voltar todos os trabalhos, mas a gente tem que voltar com um certo equilíbrio, né, se recompor novamente. E muitas vezes eu preciso até perceber, nossa, realmente não basta, não é eu só tomar o passe, fazer meu evangelho, participar de um grupo de estudo, né? Algumas situações eu preciso também ir ao médico, né? Para depois voltar, aí sim, pronto, agora voltei a ser aquele instrumento o suficiente para que eu possa servir a equipe espiritual, né? Então, como alguns médios, né, muitas vezes falam, olha, se eu não for pro, né, se eu não for para a casa espírita ou para o grupo mediúnico, eu fico com dor de cabeça, eu passo mal, né, isso só mostra o quê? Algum desequilíbrio, né, isso mostra que este médio ainda não tem, segundo os parâmetros aqui de Kardec, não tem ainda a sua faculdade mediúnica, aliás, o seu exercício mediúnico totalmente equilibrado. Né? Então, ele é médium, somos médios o tempo todo, independente se estamos não em exercício da prática mediúnica, né? A pandemia, a gente não deixou de ser médium por isso, mas a gente precisava, né, precisamos de um equilíbrio até hoje, né? Independente né, ou seja, se eu estou com dor de cabeça, né, enfim, será que eu não tenho que ir ao médico? Será que é só uma questão de voltar lá para a prática mediúnica em si? A gente viu, né, nós tivemos mais de um grupo mediúnico que fechou, que não se reequilibrou, né? Ou seja, cai nesses perigos aqui, infelizmente. Tá? Então, do ponto de vista espírita, quando eu vou desenvolver a minha faculdade mediúnica, buscar essa educação mediúnica, não é apenas sentar à mesa e dar a carta mediúnica, a comunicação, a psicofonia, ou qualquer outro efeito, seja ele inteligente ou físico. Né? Ou seja, ser médium, né, requer de nós uma disciplina muito grande. Né? Ou seja, eu não posso ser médium, como eu falei, né, lá no meu grupo mediúnico, então eu vou, depois eu saio. Né? É um conjunto de condições morais, físicas, espirituais que eu, como médium, eu preciso exercer e empregar. Senão, eu vou cair, sim, né? Independente se eu tenho um domínio teórico muito grande, independente se eu domino todas as técnicas que o Allan Kardec me colocou, se eu não tiver esse equilíbrio, e depois, ali no final do capítulo, só adiantando um pouquinho, o Allan Kardec vai falar o principal item ali, né, é a nossa busca moral, é o nosso equilíbrio moral. Se eu não tiver isso, independe se eu dominar as técnicas, independe se eu for pontual ali no meu grupo mediúnico, né? Porque justamente se eu não tiver
né? Se eu não tiver esse equilíbrio, eu posso, né? Ou seja, não buscar essa educação mediúnica. Lembrando que a educação mediúnica, ela não vem quando eu concluo ali os 4 anos dos cursos iniciais. No máximo ali, eu sei as noções básicas dos princípios, eu sei mais ou menos como se comportar numa mesa de forma prática, mas a gente não sai ali com aquela formação, com aquela educação totalmente já formada. A gente não ganha ela de presente. É algo que somente o exercício mediúnico de anos ele vai dando a nós. Né? Até porque não é em aquele período de 1 ano que a gente tem de prática, por exemplo, é lógico, né, que o ideal seria a gente ter mais de 1 ano, né, mas como um curso básico, né, se colocou 1 ano de forma teórica e 1 ano de prática, mas ainda é insuficiente para que a gente tenha, né, médios realmente educados. É por isso que quando forma, né, quando os alunos ali se formam ali no último ano, que é o 4 ano, ainda tem uma entrevista, né? Ou seja, sempre vai ter um técnico, né? Um diretor ali, no caso, que ele vai avaliar tudo isso aqui que nós estamos estudando hoje, né? Então ele vai ver um por um para poder fazer, né? Olha como a tarefa dele é uma tarefa muito perigosa também, se ele não dominar, né? Essa parte teórica aqui que nós estamos estudando, porque senão ele pode encaminhar um médium novo que vai trazer, ele pode correr um risco, tanto, né, ele ou ele pode provocar um desequilíbrio em grupo mediúnico, por exemplo. E já teve casos assim, né? Ou seja, o médium não está, ele não está pronto. Por isso que na casa nós temos os grupos de apoio, né? Esses grupos de apoio que vocês devem saber, né? Quem não souber o que é grupo de apoio, só levantar a mão que a gente explica um pouquinho melhor. Um grupo de apoio, o que é aquele? É aquele que vai apoiar tanto aquele médium que ainda ele não está apto para ser encaminhado ao grupo fixo, como a gente chama, ou ele né, ou seja, ele não tem ainda todas a sua faculdade em si, ele precisa ainda passar a ser mais estimulado e educado, né? Também serve a palavra apoio, também serve para aqueles tipos de espírito que vem buscar a sua ajuda, o seu socorro, são aqueles espíritos que também precisam de um apoio material e de um apoio vamos colocar assim, precisa ser consolados, acolhidos, né? Então, normalmente são espíritos sofredores, não vem espíritos, né, normalmente de grupo de apoio, não vem espíritos totalmente onde vai trazer um desafio muito grande ao médium, justamente porque ele não tem ainda, né? Ou seja, ele não está preparado para poder trabalhar em grupos mediúnicos mais avançados, né? Como a Allan Kardec colocou, né? Estar diante de um desafio um pouco maior. Então, justamente porque se ele logo, né? Ele acabou o curso, se eu colocar ele para conversar, né, para poder dialogar com espíritos obsessores, por exemplo, ele não vai dar conta, né? Ele não tem esse preparo correto, ele não tem essa educação mediúnica ainda totalmente já pronta e acabada, né? Então ele precisa ainda de grupos de apoio. Pessoal, dessa parte aqui, alguma questão que vocês gostariam de colocar, dúvidas? Até aqui. Comentários? Ninguém? Então vamos continuar. Quando nós estamos, né, quando nós estamos aprendendo e colocando em prática as nossas potências mediúnicas, nós, né, estamos ali no curso, mas todo estudo e toda prática, ela tem que estar, né, como né, coloquei aqui, podemos falar que ela tem 3 bases, né? Então, primeiro, o médium, né? Aquele que quer vir a ser o médium, aquele que quer trabalhar com a prática mediúnica, ou aquele que já está como médium, eles têm um compromisso com o estudo. Ou seja, eu não posso encaminhar um médium que não sabe a doutrina espírita.
que não conhece e não domina todos os seus princípios básicos. Ele não tem noção nenhuma sobre a ação do pensamento, sobre fluidos, as situações de espíritos, quais são os espíritos que vão vir comunicar. Ele não sabe como que se dá a ligação fluídica, ele não tem nenhuma noção. Né? Ele pode apresentar de forma até muito espontânea, até muito, né? Ou seja, a gente vê que ele é um excelente médio vidente, que ele é um excelente, ele tem, enfim, várias faculdades mediúnicas, por exemplo, se ele já pode ser colocado num grupo mediúnico. Ele aparece lá na casa espírita e ali o departamento, por exemplo, o encaminha sem passar pelos cursos. Ele não pode. Porque esse conhecimento teórico, ele nos serve como uma base tão forte, justamente para a gente poder entender, nos entender enquanto médios, entender o que está acontecendo conosco, tá certo? E depois ele ir para a prática mediúnica. Então, por exemplo, vamos supor que ele né, que ele realmente é um médium de forma não precisa nem ser estimulado, ele é naturalmente médium, e ele foi lá para a mesa mediúnica sem passar por curso, porque realmente ele é médium. E ele começa a sentir alguns inconvenientes, como Allan Kardec vai colocar para nós. Físicos, ele começa a sentir a mão dele pesada, ele começa a sentir um calor muito forte, ele começa a sentir sensações físicas que incomodam, como vai aparecer no estado de ansiedade, fica muito excitado, né? São que isso o incomoda. Aí ele começa a levantar da cadeira, ele desequilibra o grupo porque ele pede socorro, acha que está passando mal. Ele não entende o que está acontecendo com ele. Se ele tivesse o estudo, né? Se ele tivesse antes o estudo, sabendo que quando nós estamos na mesa mediúnica, o médium empresta todo o seu aparelho, né, todo o seu aparelho fluídico, o seu corpo fluídico, que quando nós estamos em processo, quando há o transe mediúnico, todos os nossos centros de forças, né, eles são estimulados, e por isso que dá essa a gente tem essa sensação de calor, de calor na face, na mão, uma pressão, ou seja, são os centros de forças que estão ali agindo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, só um exemplo, a gente começa o quê? A controlar, peraí, isso aqui não é uma doença, eu não estou passando mal, eu não estou sofrendo um infarto, por exemplo, né? Então, eu estou sentindo, eu estou entrando em um processo de transe mediúnico. Então, todas essas, ou seja, mas eu só consigo porque eu estudei, eu só consigo entender isso porque eu estudei. Então, o estudo serve como base justamente para quê? Para que a gente vai evitando o quê? Vai jogando esses inconvenientes fora, né? Então, isso é só um exemplo, né? Isso porque quando esse conhecimento ele vai nos servir até para que nos afaste de grandes perigos, como a gente vai conversar logo mais. Então, o médium precisa ter uma atenção especial, tanto o médium iniciante, muito mais o médium aquele que já está em prática, né? Quanto mais, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele precisa estar constantemente em estudo. Depois, ele precisa dominar a técnica. Que técnica é essa? Essa técnica que o próprio Allan Kardec está colocando para nós, que nós estamos aprendendo aqui de forma teórica. Tá? Então, ele precisa saber exatamente como se comportar, quais são os efeitos, como que se compõe esse grupo mediúnico. Ele precisa entender o que está acontecendo. Há técnicas, né, o médium, ele precisa saber como se comportar no sentido, não é sentar à mesa, ele saber se comportar para educação, tá? Ele precisa saber todos esses exercícios que a gente vai aprendendo lá quando a gente está fazendo os cursos. Então, por exemplo, ele precisa saber se concentrar, ele precisa saber vibrar, entender tudo isso que está acontecendo, né? Ou seja, ele precisa saber os passo a passo de como acontece um grupo mediúnico, como acontece a técnica realmente. Se ele for sem técnica, vai cair nesse perigo e esses inconvenientes. Não tem jeito. Então, por isso que a técnica, muitas vezes, a gente faz os mesmos exercícios, pode parecer maçante, pode parecer para alguns que são
que nunca vai terminar aquele exercício, mas ele é extremamente importante, porque ele, né, a técnica aliado à parte teórica, e vai nos dar essa base e a gente vai sentir em um lugar realmente seguro e confortável. E depois, né, até coloquei aqui, né, que é normal, né, é normal quando a gente, no exemplo que eu trouxe, né, quando nós somos médios iniciantes, no sentido iniciantes na função, quando nós somos novos na função, essa estranheza física, esse incômodo físico que a gente sente, se sentir a minha mão cair, a minha mão pesada, sentir muita dor na cabeça, pressão na cabeça, enfim, os relatos são imensos, tá? E muitos são parecidos, sentir um sono muito grande, né? Ou seja, parece que as sensações elas se repetem, né? Então, esses são os principais que a gente faz em estudo. O que é isso? É aquilo que a gente acabou de falar. São os nossos centros de força sendo que estimulados. É por isso que a gente sente esse impacto. Nós achamos que é o nosso físico que está dando a causa, né? Nossa, então né, algo aconteceu que eu estou com dor de cabeça. Não, mas é a pressão, né? É a pressão e logo aquela com a minha prática, com a minha persistência, com o meu estudo, eu vou entendendo esse processo, eu vou entendendo como o meu corpo funciona, porque às vezes em mim eu não tenho sono, mas tenho a pressão na cabeça, a colega ali tem sono, então assim, cada um vai entendendo como que a gente funciona, e estudando e persistindo aqui na prática, tende esses inconvenientes, né, e esses impactos negativos que a gente sente, tende a diminuir. Tanto que depois, como qualquer atividade, quando a gente entra no hábito, né, se torna fácil. Toda atividade que a gente está aprendendo né, nossa, eu estou aprendendo agora, vai ser difícil no início, a gente vai errar, a gente vai chegar com uma ansiedade, né, então, assim, né, vai ter hora que isso vai nos causar algum desconforto psicológico, mas depois, com a prática, né, e lógico, se eu tiver um bom guia encarnado ali, tá? Não estou falando de guia espiritual, porque a gente não usa esse termo, mas estou falando de um professor, um instrutor, se eu tenho um bom chefe de grupo, um dirigente de grupo ali, que consegue conduzir e ter, né, e saber como controlar esses médios iniciantes, por exemplo, e a gente vai ficando cada vez mais à vontade no grupo, essas sensações, né, vão ficando mais calmas, né? Ou seja, vai entrando num hábito mesmo. Mas é comum, tá? Isso não quer dizer que a gente não serve para a função ou que não sou uma média educada. Isso quer dizer que eu estou apenas no início daquele exercício mediúnico. Bom, falamos em três, né? Nós falamos em três bases, né? Quando nós estamos falando, né, do próprio exercício mediúnico. O último, né, baseado no nosso capítulo aqui do Kardec, é a moral, né? Então, por exemplo, a gente tem que sempre lembrar quando a gente fala em moral, tá? Aqui nós não precisamos nos evoluir, né? A gente pensa assim, os melhores médios são quase que espíritos de luz, tá? A gente não tem que olhar para eles com esse olhar. Lógico que a gente vai admirá-los, admirar o exercício. Nossa, eu tenho uma admiração muito grande pela Ivone, por exemplo, pelo Chico, pelo Divaldo. Tá? Isso é uma coisa pessoal, a gente pode ter admiração ou não, mas a gente tem que entender que eles e nós, né, uns, lógico, mais que são mais evoluídos que os outros, tá, de uma forma geral, mas todos os médios aqui, todos nós estamos buscando esse equilíbrio moral, essa busca moral, tá? Então, o médium não é aquele espírito perfeito, o espírito perfeito não está aqui encarnado, tá? Ele não está. Então, ele não vai ser médium aqui, tá certo? Então, ele não se encontra aqui, tá? Então, o que vai diferenciar o médium do outro? A busca pelo seu aprimoramento moral. Isso sim qualifica, né? Então, por isso que a gente qualifica o Chico, qualifica a Ivone, qualifica o Divaldo, porque são
são espíritos que exerceram ou são ainda médiuns, mas que são pessoas, são irmãos que estão buscando, independente né, se são médiuns e não, eles são exemplos de moral para nós, tá? Mas o que eles são? Pessoas, né, foram espíritos encarnados, alguns ainda estão encarnados, mas que, assim como nós, estão nesse grande exercício, nessa grande busca moral. E é a moral aqui que é a nossa grande cereja do bolo da prática mediúnica, porque eu tenho que entender que justamente que sou um espírito em evolução e a própria mediunidade me veio como um instrumento para tal. Né? Então, para que eu possa exercer de uma forma segura, em um ambiente que seja realmente totalmente equilibrado, né, eu tenho também que colocar qual é a minha intenção. Né? Qual é a minha intenção em ser médium? Será que a minha intenção é realmente servir como instrumento? Né? Quando a gente faz essa pergunta, será que eu estou disposto? Será que a faculdade mediúnica ela vai me servir mesmo como esse instrumento evolutivo, que é a busca de todos nós, né, independente se estamos ou não como médiuns, ou com qual função que a gente ocupa na casa espírita, né? E depois, qual é o espaço, né? Qual é o centro espírita? Preciso buscar um centro espírita sério, não só aquele onde estão os meus amigos, ou aqueles que, né, entre aspas, eu me sinto bem, tá certo? Eu preciso de um centro espírita com preparo, que tenha um estudo, que me dê um ambiente para que eu possa também buscar essa questão moral, mas de uma forma segura. Né? Então, eu posso estar com uma boa intenção, eu posso estar com uma boa né, ou seja, eu tenho a intenção de fazer o bem, mas se eu estiver em um lugar errado, né, se eu estiver em um ambiente que não vai me ceder, né, e me ajudar nesse processo evolutivo, não vai dar certo. Tá? Eu posso até cair, né, me perder, né, durante o meu exercício mediúnico e ser muitas vezes, né, prato cheio para algum processo obsessivo. Logo eu como médium tenho, né, como a gente falava, né, entre aspas, a gente fala comumente, tem os canais abertos, né, a faculdade está totalmente em exercício. Eu tenho que tomar eu tenho que tomar cuidado para não cair nesse perigo. Justamente, então, qual é o centro espírita? Eu preciso achar um centro espírita realmente seguro. Então, qual é a orientação, né, que o Allan Kardec dá? Ele vai reservar, inclusive, não é este, mas ele vai reservar, apesar dele sempre falar um pouquinho em cada capítulo sobre a importância da moral, vamos ter um capítulo em especial para a gente voltar no assunto, mas como é que eu consigo entrar nesse caminho reto? Né, me dê um passo a passo. Primeiro, a oração. Né? O médium ele tem que estar em oração, ele tem que sempre procurar refinar sua conduta moral, sempre lá, né, estar vigilante, no vigiar e orar, precisa, né, ele, né, estar o tempo todo, né, pedindo a proteção né, pro nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, mentor, como a gente quiser chamar, os nossos espíritos, né, nós sabemos, né, a quantidade de espíritos que nos cercam, os espíritos amigos e familiares, não é só o mentor, né? Nós estamos cercados e somos influenciados por muitos deles. Quanto mais eu faço a oração, quanto mais eu estou pedindo essa elevação de pensamento, eu estou me ligando com uma equipe espiritual superior. E eu preciso disso para que eu possa, né, sempre colocar, né, exercer a minha mediunidade para o bem. E quando a gente faz a nossa parte, né, quando a gente realmente a gente mostra de coração, né, de sentimento que a gente quer fazer o bem, a gente tem certeza, né, a gente tem que ter certeza que essa equipe espiritual superior aí que a gente tanto pediu, rogou a proteção, ela vai vir. Né? Então, a equipe espiritual ela se afasta quando ela percebe que o médium, né, seja ele novato ou ele já um pouquinho mais antigo na função, quando ele realmente se perde do caminho porque ele quer, ele é arbítrio dele. Ele tem acesso ao livro, ele tem acesso ao conhecimento, ele foi orientado, ser em sonho,
seja encarnado ali com um colega ali do centro, ele não quer ouvir, né? Ele está quase que no processo de fascinação, por exemplo. Ele não quer ouvir ninguém, né? Então, quando ele, e até muitas vezes um grupo mediúnico inteiro, não quer ajuda, a própria equipe espiritual se afasta. Porque ali, né, eles estão perdendo tempo, né? Ou seja, eles precisam se afastar até para que aquele médium consiga, né, como tá ali, né, como a gente viu lá nos Mensageiros, para quem leu o livro ou para quem viu o filme, né, da queda do Otávio, né, vamos pegar ele como exemplo aqui, para que ele realmente tenha a queda, a partir da queda, ele possa se reerguer, ele precisa enxergar o mal que ele estava fazendo, a conduta que ele estava tendo, né, fez mal para ele e para os outros também. Então, quando a gente retoma essa consciência, né, estamos pegando o Otávio aqui como exemplo, porque, né, ele, né, como médium aqui, como nosso pano de fundo aqui, mas o que aconteceu com ele? Ele tomou essa consciência, ele retornou essa consciência. No filme não mostra muito essa beleza infelizmente, que o livro traz, né? E ele falando com o próprio André Luiz, né, que nos traz a história, né, o quanto sofrido foi ele tomar essa consciência de volta né, e formar os novos compromissos, né? Porque como lembra, não basta eu só tomar consciência e né, ou seja, e pedir a Deus o perdão, né? Eu preciso de novas chances de reparação. E por isso que muitos médiums, né, vêm em várias encarnações como médiums. Então, ao mesmo tempo, ele está, lógico, de forma, vamos colocar assim, de forma orgânica e de forma fluídica, ele está se renovando ali, ele está melhorando a sua qualidade mediúnica, mas a sua qualidade moral também está sendo colocada em prova em a cada vida, como todos nós, sendo médios ou não, como em nossa vida atual. A gente está o tempo todo, né, a busca, né, essa melhora, até vir como o Chico Xavier veio, realmente um médium pronto, um espírito pronto em sua moral, para nos servir como exemplo. Então, é por isso que a boa moral é que dá ao médium a segurança maior para o seu labor mediúnico. E, a moral independe, é lógico, aliás, como a gente fala, né, a faculdade mediúnica, ela independe da moral, mas a prática mediúnica está totalmente ligada com a moral que o médium, né, ou seja, qual vai ser a conduta que eu vou me comportar diante daquele exercício mediúnico. Pessoal, comentários, perguntas, exemplos que vocês gostariam? Experiências, né, como o Zé Roberto colocou para nós, quem quiser contar alguma experiência. Ô Zé, eles estão muito caladinhos, só fala quando você está conduzindo o estudo. Não, Ana, eu acho que tá. Vocês me assustam, Como ele dormiram? sempre fala, tá sempre. É um tema interessante, é um tema que você está conduzindo, você está trazendo os pontos principais. Eu achei muito importante a questão que você comenta da moral. Eu acho que isso é muito importante. A moral do médio é uma das coisas principais na condução da nossa mediunidade, né? Então, você está trazendo de modo dinâmico a sequência, acho que bacana a questão do centro espírita, a questão de frequentar as reuniões públicas, a oração é muito importante, evangelho no lar, o estudo que você comentou, a leitura edificante, né, livros importantes. O nosso dia a dia, nós que estamos estudando doutrina espírita, mediunidade, com certeza o nosso dia a dia muda. O nosso dia a dia, os valores morais vai avançando, situações que nós gostávamos anteriormente já não vai nos satisfazer mais, então isso é muito importante. Eu acho que fazer ação social, até uma série de fatores realmente que nos ajuda demais. E sempre lembrando
a responsabilidade da mediunidade, né? Aquilo que você comentou, todos nós podemos ser ou não médios, mas a passividade com maior ou menor ostensividade, mas a nossa moral que vai nos conduzir. O que nós vamos aplicar realmente na prática, essa mediunidade que recebemos esse dom, muitas vezes planejamos no nosso planejamento reencarnatório, né, para que a gente possa desenvolver e estar sempre aprendendo. Eu acho que é muito importante. Mas eu acho que está sendo bastante válido esses ensinamentos que você está trazendo, então a gente fica bastante atento e prestando bastante atenção nas informações que você está trazendo, Ana. Com certeza é só isso. Obrigada, Zé, pela sua participação. Sueli, pode falar. Eu entendo também que o estudo e a frequência na casa espírita ajuda a harmonizar, a nos harmonizar com a casa, com os colegas, com a equipe. Não sei se eu estou certa, porque assim o grupo mediúnico tem que ter uma certa harmonia entre si, né, Sim. com os colegas. Então, o estudo, a frequência nas aulas, o entendimento dos ensinamentos, tal, ajuda também nessa. Eu até percebo, eu já estou no segundo ano do ESD, então eu percebo que a gente está se entendendo melhor, se conhecendo, porque sempre tem uma história de um, uma história de outro, e aí a gente vai se conhecendo melhor e o grupo vai se harmonizando. Sim, exatamente, essa vivência na casa espírita, o grupo mediúnico, ele, né, a gente fala, ele monta como fosse uma família, né, e realmente a gente precisa estar todo mundo unido um ao outro. Isso é importante na hora quando a gente for ter realmente a prática mediúnica, essa doação de fluidos, essa combinação fluídica precisa acontecer, assim como a gente fala do mundo dos espíritos, também no mundo dos encarnados, aqueles que estão ali no grupo, né? Então, realmente, exatamente isso. Quando uma das últimas comunicações do Hermínio, né, pelo Divaldo, onde ele coloca ali, ele escreveu um livro sobre a prática espírita, para a prática mediúnica, perdão. Ele fala exatamente isso, ele que a senhora falou, que o Zé Roberto também colocou para nós, a importância do médium em frequentar outros trabalhos da casa espírita, né? Ou seja, não ir somente em seu grupo mediúnico, ele precisa estar em exercício, né? Ou seja, também de outras atividades, seja em grupo mediúnico, perdão, em grupo público, em ser palestrante, passista, sem ser no grupo mediúnico dele, fazer a caridade, ou seja, qualquer serviço que ele puder ocupar, puder assumir esse compromisso, vai ajudar, né? Ou seja, vai estar ajudando a ele a ter essa assistência espiritual que ele precisa ter de apoio, ajudando em sua conduta moral, ou seja, cada compromisso que a gente assume, né, é mais um degrauzinho que pode, vai depender da nossa conduta, que pode nos colocar mais um pouquinho ali acima, ali na escada de Jacó, né? Ou seja, na escala espírita. Então, mais, né? A gente pode achar que não é nada, mas não, né? É mais uma ajudinha para que a gente possa evoluir, né? Então, é muito pouco para o médium, realmente, aquela 1 hora e meia que se ele se dedicar somente aquela 1 hora e meia para o centro espírita. Até porque antes dele ser um médium na casa espírita, ele é um espírita, ele é um voluntário, ele é um trabalhador, né? Então estamos ali para servir. Lógico, né? Que de acordo com a gente tem que ter, sabemos que está aqui no mundo de encarnado, nós temos outras demandas familiares, de trabalho,
né, o lazer também, enfim, mas precisa, se a gente veio, né, se a gente veio como médio no sentido ostensivo, no sentido já prontos para aquele trabalho, a gente precisa, não, temos que encaixar na nossa agenda, na nossa rotina, a prática mediúnica e aquilo que o cerca, né, senão esse instrumento aqui, né, a gente vai chegar de mãos vazias quando a gente voltar à pátria espiritual, né, da mesma forma dos outros talentos que recebemos, né, vai ser perguntado, e aí, o que você fez? Né, que é o que o Otávio nos ensina, né, é lógico que a situação dele era muito gravosa, né, o desvio moral que ele teve foi muito grande, mas ele nos representa e representa a humanidade como um todo, né? Quantas falhas, não só no campo mediúnico, mas quantas falhas a gente retoma lá, né, retorna na pátria espiritual e a nossa própria consciência nos fala, olha, não foi dessa vez de novo, né? Vamos tentar de novo, até a gente conseguir colocar em hábito. Mais alguém, pessoal? Obrigada, Sueli, pela sua participação. Alguma pergunta até agora? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, vamos definir, tá? Agora, vamos fazer a diferença, né? Vamos tentar entender aqui a diferença, o que é aquilo que é inconveniente daquilo que é perigo. Pode falar, Eros. Desculpa a demora para falar, esperei você falar e apertei, não estava indo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Como saber se eu devo ou não participar de um grupo mediúnico? Como entender se eu tenho capacidade para ir ou não? Você vai ser orientado. Então, primeiro, você vai, como o Allan Kardec coloca aqui, e a FEB seguiu, tá? E o Centro Espírita Nosso Lar segue. Então, você, quando chegar lá no 4º ano, né, você está no 1º, quando você chegar lá no 4º ano, onde vai ser, onde o principal ali é a prática. Você vai ter a equipe de professores ali, que são os técnicos, eles já estão preparados, já têm anos de estudo, de formação de médios, tá? Eles vão te estimular, vão ter exercícios fixos, eles vão te estimular o tempo todo e vão te observar. E você vai sentir, porque vai chegar uma hora que eles vão te perguntar, e aí, Eros, você sentiu alguma coisa? E você vai ter que ser o mais sincero possível, porque quem tem a ganhar é você. Né? Ele está ali te ajudando, é um irmão que tem um pouquinho mais de conhecimento, porque talvez entrou antes de você, tá? Mas ele, né, então ele está de forma teórica e prática ali, pronto, para poder te servir como ajuda. Entendi, então, porque eu não tenho formada. Ele vai querer te conhecer, ele vai querer te conhecer. Oi? Eu não tenho uma opinião formada assim, eu tenho interesse em ser médium. Para mim é e não é, não sei. Então, aí vamos supor que você desenvolva. Você já traz isso. Vai que eu estou desperdiçando um auxílio para as pessoas, entendeu? Entendi. É que não vai depender só da sua vontade, porque você pode, assim, você pode ir bem, entre aspas, ir bem, quero dizer assim, você pode apresentar a faculdade mediúnica, a sensibilidade mediúnica em vários exercícios. Então, você vai ter uma pasta, é diferente do ED, né? O ED não tem essa dinâmica. Então, você vai ter uma pasta, os próprios técnicos, instrutores ali, eles conversam, e aí o Eros, eu acho que você observou isso no Eros? O Eros apresenta mais isso, então vamos estimular mais isso para ver se a mediunidade vem com mais força. Aí, vamos supor que você chegou no final do ano, você apresentou, você não teve nenhum perigo, nenhum inconveniente, você teve maturidade para lidar com isso. Eles vão falar assim, Eros, você já frequenta algum grupo público, você já é trabalhador da casa, eles vão montando todo o seu perfil. Uhum. Depois, eles vão te perguntar, você quer participar de um grupo mediúnico? Aí é uma decisão sua, vai ser uma decisão sua. Tá? Mas até lá você vai ter já todo o feedback. Olha, o que vocês me avaliaram? Entendi. Então, você vai ter um ano para preparar. Certo. Agora, por isso que é muito importante você estar com um bom professor, você estar com um bom instrutor. Porque às vezes aquele irmão tem muita boa vontade,
Ele pode ter 50 anos de grupo mediúnico, mas às vezes ele não sabe ser um bom, por isso que, né, por isso que o departamento escolhe a dedo quem vai trabalhar nisso. Porque é muito perigoso. Porque, por exemplo, eu já vi, por exemplo, o caso, por exemplo, normalmente eles são médiums também, a equipe de técnicos e instrutores. Então, vamos supor que eu estou ali te ajudando, né? E eu estou vendo que tem um espírito ao seu lado. Mas você não está a perceber, tá? Eu não posso chegar, isso eu já vi acontecer na casa espírita, tá? Eu não posso chegar e falar assim, ô Eros, você não está vendo aí o espírito do seu lado? Ele quer falar com você. Quem que é Ou esse aí? seja, que isso é forçar a mediunidade. Às vezes você não tem, o seu corpo, o seu perispírito não está formatado para isso. Minha função não é essa, né? Exatamente. Então a gente tem que perceber isso também. Então, peraí, então será que não é melhor eu esperar mais um ano? Por isso que tem um departamento, né? O Zé Roberto tá aqui, que o Zé Roberto, inclusive, trabalha para o departamento também, né, Zé? Já esteve como num Sim. departamento também. Pode falar um pouco sobre como funciona essa triagem, né, Zé? De escolher quem vai dar aula. Então, é uma coisa que é uma situação que é bem perigosa, né? Então, a gente tem que estar... Só que como que eu vou saber avaliar se eu li? Se eu passei meus 3 anos lendo os cursos iniciais sem abrir o livro, por isso que eu falava tanto lá na quinta-feira, a gente abre o livro, lê, não confia no que eu estou falando, abre o livro, né? Eu lembro, agora uma questão pessoal, eu sempre fui médico, mas eu só podia aos 18 anos, né? Aos 18 anos poder entrar no curso mediúnico. Não pode antes, tá? Não pode antes, ali no centro. E só que como eu tinha alguns inconvenientes e eu queria entender, eu fui estudar, eu lia. Eu que queria ler, eu que queria estudar. Tive a sorte de nascer numa família espírita, então a minha mãe, meus pais, né, como um todo, me ensinaram muito. Então eu queria estudar. E a primeira, né, a primeira sala, a primeira turma que eu fui era esse tipo de instrutor que acontecia. Então eu via ele falando assim com outras pessoas, ou ela, né, não posso me citar quem é. Olha, você não está vendo? Eu falei assim para eu tenho, né, eu tenho um carinho muito grande, é um colega, mas eu não quero ficar aqui, não é um instrutor que está me conduzindo como o Kardec fala. Por isso que eu demorei 5 anos para terminar o curso. Demorei Nossa. porque assim, né, até se afinar, sabe essa afinação que a Sueli colocou para nós, demora. Isso foi bom, porque assim, eu não desperdicei 100%. Às vezes aquele instrutor errou nessa parte, mas ele me ensinou muito também. Entende? Então, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada até você conseguir. Nossa, essa equipe aqui de professores eu consegui. Né? Às vezes, Então, isso a acontece aula muitas dele, vezes. você soube identificar quem era mais adequado. Exatamente, mas foi uma sensação minha, né? E isso não quer dizer que eles não servem para o trabalho, são ruins, não, né? São pessoas que, inclusive, estão atuando até hoje, né? Mas o que acontece? Se a gente tivesse um pouquinho mais de estudo, a gente sabe que a gente não pode fazer isso. Então, se daqui uns anos você tiver ali, né, o Eros, né, você pode um dia compor a equipe de professores, você vai lembrar disso. Como a postura que você tem que ter com aquele médio iniciante ali, né? Porque às vezes o que eu estou vendo, que eu estou né, percebendo e sentindo, você não percebe. E eu não posso forçar, eu posso estimular, né? Olha, vamos se concentrar, porque às vezes falta você afinar a sua sintonia, se você se concentrar, até porque a gente não vê com os olhos da carne. Né? Então a gente vê com a nossa dimensão do nosso corpo, do nosso corpo espiritual. Ele que é o nosso verdadeiro olho espiritual, vamos colocar assim. Né? Então, e como que a gente consegue estimular e usar essa ferramenta que nós temos, muitas vezes com concentração. Por isso que os primeiros exercícios que os professores lá colocam para nós é a concentração, para a gente conseguir sentir essa equipe espiritual. Às vezes falta exercício prático mesmo. Se eu tiver mais exercício, eu vou afinando, eu vou sentindo.
olha, em 2 aulas atrás, eu não sentia nem aquela dor de cabeça que aquela colega falou. Mas agora não é que eu estou sentindo, a minha mão está pesando. Às vezes eu não vou ver, tem médico que não vê o espírito. Se comunica, fala com ele, mas não está enxergando como ele é fisicamente. Não tem evidência. Mas ele desenvolveu outras formas de olhar, de perceber a equipe espiritual. Entende? Isso muitas vezes demora. Né? Não vem de um ano para outro, porque a gente tem que formatar o trabalho, né? Depende da anteninha que vem instalada na gente, né? Depende de tudo isso. Então, assim, como é que eu vou saber? Na prática mesmo, não tem outra resposta. Né? Na prática. É na prática, lógico que sempre é aliado ao estudo, tendo a confiança naquele professor ali, ou naquela professora ali que está me ensinando, né? Então, muitas vezes, eu vou repetir de ano. Tem alguns que repetem. É porque reprovou ele na prova? Não, né? Ele não está pronto. Muitas vezes ele se mostra até mais maduro do que aquele que foi encaminhado a um grupo de forma imediata, por exemplo. Não, preciso de mais um ano, de mais um ano, de mais um ano. Né? E a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser. Caso tenha vaga ali, o departamento deixou, eu faço minha inscrição, né? Refaça a minha matrícula, né? Então, e eles procurar outros trabalhos, né? Então, assim, nunca sair do estudo, sempre procurar um grupo público, como o Zé Alberto falou, como a Sueli colocou para nós também, né? O médio está na casa, eu tenho que saber qual casa, né? Que eu estou vivendo. Quem é o presidente da casa, quem é que coordena a casa, qual grupo que eu posso servir para dar um passe, um grupo que eu possa fazer um outro tipo de caridade que eu queira, né? Então, isso tudo a gente vai ganhando, isso vai compor a nossa própria educação mediúnica, né? Fora o nosso compromisso do Evangelho no Lar, o nosso compromisso moral mesmo, aí, independente se eu sou médium ou não, né? Então tem que ter esse compromisso moral. Então é um caminho longo aí, que vai até rompe até essa vida e vamos jogar até para outras também. Mas temos que começar nessa, não podemos jogar só para outra, né? Lembra, já estamos tendo esse conhecimento, aquilo que nos é dado vai ser cobrado. Cobrado. Né? Zé Roberto, você gostaria de falar uma questão nesse sentido? Não, você abordou muito bem, Ana, e o que nós vamos percebendo, né? Como o estudo é importante. Olha, nós falamos da responsabilidade do médium. Olha a responsabilidade do médium instrutor, que está dando o curso lá. Olha a responsabilidade. Então, o estudo é muito importante, porque você falou com muita propriedade, Ana. Eu, como instrutor, um exemplo, eu, como instrutor da mediunidade, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer reciclagem, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter sensibilidade para avaliar o médium que está ali fazendo o curso. Olha a importância, a responsabilidade de tudo isso. Foi como o Eros comentou, e você também confirmou, eu com a minha sensibilidade de orientador de mediunidade, por exemplo, eu posso estar ajudando ou prejudicando um médium ali que está estudando. Eu tenho que saber orientar, não tenho que forçar realmente a mediunidade. A orientação é muito importante. Mas como é que eu vou orientar se eu não tenho estudo teórico, se eu não tenho a prática? Tem que ter a prática. E Eros, a espiritualidade está sempre atenta conosco. Se nós somos dedicados, nós estamos estudiosos, trabalhadores, qual que é a nossa intenção? Eles estão sempre à mão deles ali para nos ajudar. Os exercícios que são orientados, né, pelos instrutores, você vai percebendo o seu tipo de mediunidade e que estágio da sua sensibilidade está. Então, isso eles ajudam muito, vai se tornando natural, como você fez a pergunta. Mas como é que eu vou saber? Você vai saber. Você, sendo um estudioso, que tem a boa vontade de se tornar um médium ostensivo para praticar o bem, se ele sentindo tudo isso, se você estiver preparado, eles vão ajudando a sua sensibilidade com os exercícios que tem. Aí você vai falar, puxa vida,
acontece naturalmente. Você fala, a minha mediunidade é essa, eu estou preparado para isso, porque vê, eles ajudam demais nesse ponto quando eles percebem, né? Porque tem aquele ditado, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, então é assim. Então, realmente, a responsabilidade é muito grande. E você vai ver que é uma coisa tão natural, é tão gratificante quando você vai percebendo que o seu trabalho está dando frutos, né? Isso é muito importante. Vocês vão ver como é gratificante tudo isso. Ah, que legal, legal. Eu só quero ajudar. Vai saber, sim. Você vai saber, assim, é sempre na hora, cria uma ansiedade, né? Mas tudo a seu tempo. E Obrigado. atualmente, assim, a equipe de professores, tanto do ED, de cursos mediúnicos, assim, é excelente, né? Então pode estar em boas mãos. Valeu. Pessoal, vamos voltar aqui, vamos falar sobre os inconvenientes e as diferenças, né, daquilo que é inconveniente e daquilo que é perigo. Que é importante, a gente precisa, para a gente ter uma compreensão melhor e mais ampla do capítulo 18, a gente precisa de diferenciar essas duas palavras, tá? Porque são duas palavras que fazem parte, ou seja, que estão, né, que estão ali no cotidiano e no dia a dia do médium e da equipe ali que está junto com ele, mas a gente está se referindo a problemas diferentes. Então, os inconvenientes, a gente pode entender como aquelas dificuldades ou contratempos que surgem na prática mediúnica, mas que elas não trazem nenhum perigo, nenhum risco físico ou emocional da saúde do médium, tá? Então, esses inconvenientes, inclusive, eles são, como a gente colocou, no início da prática mediúnica, eles vão aparecer e a gente vai ser bem orientado, a gente precisa aprender a lidar com eles e isso vai sumir. Tá? Se a gente realmente seguir tudo aquilo que a gente conversou até agora, seja essa equipe espiritual que nos assiste, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, ele está ali conosco quando a gente está fazendo os cursos, ele nos acompanha, vão ao centro conosco também muitas vezes. Então, a gente vai estar, né? A gente vai estar sob cuidado e proteção. Então, esses inconvenientes, se a gente continuar nessa linha reta, elas tendem a passar, tá? Elas tendem a passar. Coloquei aqui, o Allan Kardec traz para nós um exemplo, a fadiga, né? Ou seja, o cansaço, justamente porque eu ainda não domino todos o controle de todos os meus centros de forças, eu não ainda estou sentindo na prática como que esse transe mediúnico acontece, trago muitas vezes essa ansiedade, como a gente conversou agora com Eros, trago, né, a gente traz essa ansiedade, uma certa angústia, tudo isso afeta vamos colocar assim, a nossa corrente fluídica. Então, há um desgaste muito grande, né? Então, o médium, muitas vezes, ele sai dali cansado, né? Ele sai dali cansado. Então, qual é a orientação que até a FEB dá para nós, né? O médium, né? Em especial os médios iniciantes, que trazem ainda está presente esse inconveniente da fadiga, por exemplo, eles precisam de recursos como passe, como, né, justamente porque eu não posso deixar que aquele médium saia ali da mesa mediúnica, né, do centro, que saia com algum inconveniente ainda, né? Então ele precisa receber o apoio e o sustento ainda ali no grupo mediúnico para que ele possa seguir para casa dele, né, e para casa dele de uma forma saudável, né? Então isso cabe ao dirigente tomar esse cuidado também. Tá? Então, esses inconvenientes, eles realmente eles vão aparecer, eles fazem parte de um dia a dia do médium, mas eles tendem a assumir com o tempo. Agora, os perigos eles já são diferentes, tá? Os perigos, eles são aquelas condutas ou algumas práticas e situações que vão realmente me colocar em perigo. Ou seja, vai trazer algum risco à minha saúde, seja física, emocional e espiritual, alguma prática muito mais gravosa. Aí sim, né? Aí não é somente os médios iniciantes, também os médios iniciantes,
mas também aqueles médiuns que já são mais antigos no trabalho e se perder, né, e se perdem pela sua conduta moral, se perdem no estudo, eles não vão eles não vão buscar, né, reestudar algumas situações, ou entram, né, em alguns, ou são vítimas do próprio orgulho, da própria vaidade, entram em perigos como um processo obsessivo, por exemplo, aí sim eles podem, né, dependendo do que vai acontecer com esse médium, e muitas vezes com aquele grupo mediúnico, aí sim eles vão estar na área do perigo muito grande e muito grave, que pode dar, né, pode causar abalos ao bem-estar, à integridade física, moral e psicológica do médium, tá certo? Então, por isso que aqui estamos falando de uma situação bem mais grave. Então, por exemplo, o médium, eu trouxe aqui a obsessão, né? O médium que muitas vezes ele não é vigilante em sua conduta moral, ele se envaidece pela sua faculdade mediúnica, ele não quer seguir, né, o evangelho, ou seja, tudo aquilo que as bases e os princípios espíritas nos colocam, ele muitas vezes eles muitas vezes podem atrair esses espíritos, esses irmãos que estão também em processo de muita dor e sofrimento e se colocam muitas vezes como espíritos obsessores, eles se ligam. Aí sim, essa ligação negativa, né, esse o processo obsessivo é sempre uma coisa negativa, não tem processo obsessivo para o bem, tá? Então, essa palavra é sempre empregada a um processo, a uma ligação negativa para o mal, tá certo? Aí sim, essa ligação pode levar a um estado patológico do médium, né? Como uma ansiedade, eu coloquei ali a depressão, um severo desequilíbrio mental, emocional, ele pode ser vítima de alguma situação. E muitas vezes isso reflete, às vezes, o grupo mediúnico dele. E isso ele pode afetar esse grupo mediúnico também. Tá? E não é somente a obsessão que é um dos perigos, há outros perigos também, mas a obsessão ela a gente sempre frisa, né? A gente sublinha ela, porque talvez seja o maior perigo que os médiuns podem entrar, né? Entrar nessa porta errada aí. Né? Então, como a gente falou, então é importante a gente diferenciar aquilo que é um inconveniente, aquilo que é um perigo, justamente poder alinhar e orientar a nossa prática, e ver também qual vai ser o remédio que eu vou adotar, né? Então, por exemplo, se eu estou com um médio iniciante e eu sinto que ele fica cansado, a fadiga, né, como perigo, ou como um inconveniente, como é que eu tenho que me comportar? Ou eu, sendo essa média iniciante, quais são os cuidados que eu tenho que ter para poder amenizar esse impacto? O que eu tenho que fazer, né? Será que eu preciso de mais estudo? Será que eu preciso me concentrar mais? Preciso tomar mais passes? Ou seja, qual é o caminho, né? Ou seja, o médico ele precisa conhecer e o grupo precisa orientar ele qual é o remédio que ele precisa ter para poder acalmar essa situação, né? Da mesma forma do perigo, quais são as medidas, quais são os cuidados, né? Qual é a higiene que eu preciso ter para poder sair dessa zona de perigo. Então, como é que a gente tira, como é que trata um procedimento obsessivo? Né? Quais são qual o remédio que eu tenho para poder, entre aspas, né, salvar esse médium e também esse espírito que está ligado a ele, né? Como é que eu faço isso? Então, por isso que eu preciso estudar muito bem antes o que é o inconveniente, o que é o perigo, para depois ver e achar a solução. Como que eu faço para poder resolver isso? E o Allan Kardec nos dá toda essa base aqui também. Aí depois o Allan Kardec apresenta para nós, né, as perguntas e as respostas, esse método dialético dele, que é o que nós vamos agora, né, ver realmente como ele construiu essa parte.
Então, a primeira pergunta que ele nos faz, que foram várias perguntas que chegaram ao Allan Kardec, uma das grandes perguntas orientadoras do estudo mediúnico que ele fez para nós, e também, né, ainda faz essa pergunta aos espíritas, falando sobre se essa capacidade mediúnica, se essa mediunidade é um sinal de estado patológico, né? Ou se eu posso ligar a mediunidade à doença. É a mesma coisa que eu quero, é a mesma coisa que eu perguntasse. Eu estou médio, eu sou doente? É a primeira coisa que o médium iniciante muitas vezes pensa: nossa, parece que eu estou louco, parece que eu estou doente. Isso aqui não é comum, né? Parece só eu estou sentindo isso. Ou seja, isso é uma doença, tá? Então, apesar de alguns efeitos podem ser parecidos comparado a outras doenças, tá? A própria faculdade mediúnica em si não é doença, não é patológica, tá? Lembrando, pessoal, que aqui a gente nem está discutindo o termo doença, tá? Nós estamos lendo um livro do século XIX. É lógico que esse sentido, a medicina, a psicologia, as outras ciências irmãs, né, as outras ciências ordinárias, como a Kardec coloca, já trabalhou esse sentido de patológico, mas ainda no senso comum, tá, que o Allan Kardec estava escrevendo para todos nós, independente se somos médicos ou da área de saúde ou não, tá? Então aqui o que a gente tem que entender? Que não é algo ruim, não é uma doença, tá? A mediunidade é uma faculdade, e inclusive é uma bênção, né? É um instrumento evolutivo, como a gente interpreta no caminho, né? na área da moral, e não pode, se ela vem de Deus, é uma faculdade que é natural, que nos é dada por Deus, que é a pureza, né? Que é bom, que é justo, não ia dar uma doença para nós, né? Ou seja, não é uma criação, não posso dizer que essa criação, que essa faculdade, como todas as outros atributos que os espíritos têm, devido à criação de Deus, não posso falar que a mediunidade é algo ruim. Então, ela não é ligada a uma doença. Apesar, né, que vamos ter médiums que gozam de boa saúde e outros que nem tanto. Mas em nada tem a ver a sua faculdade mediúnica em si. Só que a gente tem que lembrar que justamente essa abertura, né, a faculdade mediúnica é o que deixa os nossos canais, que estimula o nosso centro de força, e tudo isso impacta o nosso corpo físico e o nosso emocional também. Então, por exemplo, os médios videntes não vê só coisa boa, pelo contrário, né? Vai ver coisa boa de vez em quando, dependendo, é lógico, né, da evolução do médium. Mas ele pode ver algumas situações, presenciar, se comunicar com os espíritos que vão trazer um abalo, um impacto emocional para esse médium. Então, tudo isso poderá, caso eu tenha uma saúde frágil, caso eu tenha algum desequilíbrio, algum ponto, algum centro de força, eu nasci com algum, né, eu já renasci com algum centro de força prejudicado, né, enfim, muitas vezes eu não vou me tornar apta para aquele trabalho, justamente porque eu tenho uma saúde frágil. Então, se eu tenho uma saúde frágil e eu sinto esse impacto muito grande, e que eu sei que isso pode prejudicar, piorar, agravar uma situação de saúde que eu já tenho, tá? Aí sim eu mesmo sendo médio, eu devo me afastar da prática mediúnica. Mas isso não quer dizer que ela seja uma doença. Então, esse primeiro ponto que o Allan Kardec ele quer colocar para nós, tá? Então, a mediunidade não é a mesma coisa que a doença. Ela pode agravar alguns quadros patológicos, ela pode impactar, mas ela não quer dizer que ela seja a causa, não é a causa. Outra pergunta que o Allan Kardec nos coloca: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Que foi o exemplo que nós colocamos. Quem levantou a mão? Fala, Oi. Valéria. Oi, Ana. Tudo bom? Agora que apareceu seu nome. Antes de entrar nesse outro tópico, sobre o anterior,
com relação a essa pergunta dele, eu entendi que ele queria questionar, assim, a pessoa, porque eles falam que os hospícios estão cheios de médiums. Não é nesse sentido de como identificar o que é uma mediunidade, o que é realmente um problema patológico? Essa é na quinta pergunta, essa aqui é a primeira pergunta. Ah, tá. Aqui ele está falando de doença, não na quinta pergunta que ele vai falar sobre a loucura, né? Ele traz o termo que a gente nem usa hoje mais na psicologia, na medicina, pelo menos que eu fiz na pesquisa, apesar de não ser da área, né? É o termo que ele usava. Então, primeiro ele está falando de patológico, de doença de uma forma geral, né? Será que os médios são doentes? Ou será que a mediunidade é uma doença? Ou pode causar a doença? Então, ela não causa doença, ela pode agravar algo que jaz em você, que já está em você. Então, por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio, como eu falei, eu já renasço com desequilíbrio emocional. Eu já trago esse desequilíbrio. Eu tenho, ou sou autista, por exemplo, isso que estou usando os termos do próprio século XIX, tá, pessoal? Eu trago, falando nos termos de hoje, eu já trago, eu sou sensível em alguma situação, né? Então, me fugiu o termo que hoje a medicina, a psicologia usa para autismo, por exemplo, alguma situação um pouco grave, né? Ela não é doente, mas ela tem já lembro o termo. Então, assim, talvez ele já traz esse conjunto que precisa de um certo cuidado, por parte da medicina, da psicologia, enfim, tá? Aí ela é médium também, né? Eu sou autista e sou médium também. O exercício mediúnico, para mim, nessa encarnação, vamos supor, eu não venho apta ao exercício, porque pode agravar essas situações que eu já trago. Entende? Então, eu preciso mais de um socorro do que me servir como instrumento para poder ajudar, vamos supor. Entende? Então, assim, não é que a mediunidade não é o fato de ser o médium que me causou ser autista. Né? Pelo contrário, né? O autismo, trouxe como exemplo aqui, é uma série né? Ainda está em estudo, né? Inclusive, Divaldo, recentemente, está trazendo esse assunto, né? Então, assim, traz uma série de coisas, está em estudo ainda, não tem nada fechado, não tem um princípio fechado, está em estudo espírita ainda. Quem são esses espíritos, né? Por que eles renascem assim? Mas sabemos que, apesar do Allan Kardec trazer a palavra patológica, né? Mas sabemos que são pessoas que não posso colocar num grupo mediúnico, lembra? Não posso encaminhar a pessoa que traz alguma perturbação. Ela não está no equilíbrio em si ali, né? Pode até prejudicá-la, pode até trazer um perigo. Aqui é um perigo, né? Eu posso botá-la no perigo, mas não posso falar, ela é autista, porque ela é médium também. Não, uma coisa totalmente diferente. Médium é uma coisa. Eu ser autista, eu ser outra coisa, né? Nada a ver tem com a minha faculdade mediúnica. Então, a faculdade mediúnica não é patológica, não é uma doença. Não tenho, né? Eu não posso ir lá, não posso ir no hospital agora e falar assim, hoje eu acordei tão médium que eu não consigo nem trabalhar, né? Não é assim, não é um estado gripal, né? Vamos supor, né? Não é uma coisa, não é uma patologia. Ele não tem ali um CID, não tem ali não é uma doença. Como se entendia até o século XIX, que ainda a gente pode ver até pelos termos que o Kardec usa, loucura, né? Então, assim, qualquer um, né? Qualquer coisa que fugia da regra, daquilo que é normal, daquilo que é norma, né? No sentido assim, todo mundo tem que ser igual, o meio, né? O mundo e o meio social tem que ser igual. Né? Nossa, aquele cara que vê o espírito, aquele cara que se comunica com o espírito, é louco, né? Ou ele é doente. Eu não posso falar isso. Então, porque uma coisa é o ser doente,
ou físico, ou emocional, ou, né, qualquer coisa. A outra coisa, né, é eu ter essa capacidade. Tá? Eu ter essa capacidade. Agora, se eu apresento uma doença, alguma patologia, algum distúrbio, acho que é distúrbio que eu queria falar, ou um transtorno, né? Acho que é transtorno, que hoje normalmente fala sobre o autismo e outras coisas, né? Se eu estou nesse grupo sensível, talvez a mediunidade não me sirva como instrumento né, atualmente, né? Porque pode, aí sim, vai me afetar, né? Ela pode agravar, mas ela não vai ser a causa. Entende? Então, aqui ele está falando que até porque a mediunidade é um instrumento bom, é algo que Deus nos coloca até para nos ajudar né, no nosso processo evolutivo. Então, não posso ligar ela a uma doença. Então, esse aqui é o primeiro ponto que o Allan Kardec nos trouxe. Pessoal, mais alguma questão? Vamos, então, continuar no próximo estudo, lá no dia 8. A gente termina esse capítulo aqui, né? A gente fez esse debate aqui inicial justamente para poder fazer sentido agora, né? Para poder fazer sentido essas perguntas e respostas que o Allan Kardec nos coloca. Quem gostaria de fazer a oração final? Ninguém? Denise, você quer fazer para nós? Eu Isso, Denise. posso, sim. Obrigada. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento agradecemos a oportunidade de concluirmos mais uma noite de estudos. Estudos esses que só nos fazem bem e colaboram com a nossa evolução espiritual. Agradecemos a equipe espiritual que nos acompanha nessas oportunidades e agradecemos também aos nossos instrutores que dedicam seu tempo para nos transferir seus conhecimentos. Que Deus permita que tenhamos uma boa semana e na próxima segunda estejamos todos aqui para novos aprendizados. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Denise. Seja. Obrigada, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ana, Boa Ótima noite. semana. Até quarta. Até Tão quarta. simples e tão boa. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.